Na verdade, eles são contra armas, mas andam com seguranças. Eles criticam a polícia, mas na hora que são assaltados pelos seus eleitores, não é? Eles são assaltados pelos próprios eleitores deles. Eles chamam a polícia. Nesta semana, os parlamentares da esquerda, que fazem parte da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, tomaram uma decisão que vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Eles rejeitaram o projeto de lei que exigia a presença de segurança armada nas escolas de rede pública e privada de ensino básico. Parece loucura deixar a vida de estudantes desprotegidas, mas os deputados da extrema esquerda fizeram de tudo para impedir a presença de seguranças nas escolas. Eles usaram narrativas, mentiras, desonestidade e manipulação para alcançar seus objetivos, apesar de os esquerdistas terem sido desmascarados, inclusive pelo deputado Nicolas Ferreira. Veja o vídeo. Este projeto de lei que está aqui colocado, ele na verdade, ele atravessa esse debate sem que ele reconheça que parte dessas questões já estão tramitando e impõe às escolas a perspectiva de uma fácil de gente que sequer entende o que de fato é a educação brasileira e de como é que se vive sobre isso. Escolas que não têm sequer porteiro, agora municípios e escolas terão que ter vigilância armada na porta das escolas. Isso aqui é o retrato perfeito da esquerda, né? Ao invés de colocarem pessoas capacitadas para discutir um tema, eles põem um cara que não sabe nada de segurança pública para discutir um elemento que é de segurança pública, que é a escola, como manter a integridade física das crianças da escola. E aí eles dizem, mas está contrário ao grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que não tinha especialistas discutindo aquilo que eles não sabem. Isso é absurdo. E aí a conclusão não pode ter, a conclusão do grupo de trabalho, não pode ter segurança armada. Nós não estamos tratando da segurança de um banco, da segurança de um supermercado. Nós não estamos tratando da segurança de um organismo privado que tenha como elemento nuclear o armamento. Presidente, pela minoria, mais uma vez a gente está debatendo um ponto que, de certa forma, deixa uma parte dessa comissão estarrecida pela dificuldade de estabelecer sistemas de segurança e proteção às crianças brasileiras. Eu não consigo entender, sinceramente, como que conseguem politizar um assunto que é tão óbvio e tão claro. O nosso maior patrimônio são os nossos filhos, a nossa futura geração. E a dificuldade de colocar um sistema de proteção que possa resguardar a vida dos nossos filhos, de alguma forma se torna uma coisa de direita contra esquerda. Eu escutei um parlamentar dizendo que deputados que não entendem nada de educação para falar sobre educação. Pois nesse ponto não é sobre educação, é segurança. É a segurança das nossas crianças que estão sendo debatidas e é impossível conseguir que a esquerda aceite que os nossos filhos precisam ser protegidos e que a gente possa finalmente estabelecer uma ação só para proteger os nossos filhos. Então tem muitos deputados aqui que possuem segurança armados nos seus próprios condomínios. E a função do condomínio é da pessoa morar. E ela quer segurança para ela. Então, os mesmos deputados aqui que falam em defender educação são os mesmos que incentivaram a greve do Pedro II, que ficou paralisado até junho. 6 meses sem aula esse ano, com o apoio de deputados aqui presentes na Comissão de Educação. Então, a segurança nos colégios não interfere a atividade fim, assim como em condomínios habitados por deputados de esquerda que possuem seguranças em suas guaritas. Obrigado, presidente Nicolas. A esquerda diz, nós não estamos discutindo um banco, por isso não é necessário armas. O que a gente precisa colocar é o valor das coisas. Né? Todo cristão, todo indivíduo monoteísta, ele entende a hierarquia das coisas, porque ele tem Deus acima de todas. Então ele consegue compreender a hierarquia, ele entende o valor de cada um dos bens jurídicos que nós possuímos. E não existe bem jurídico maior do que a vida. Então o que a esquerda admite é que você pode utilizar seguranças armados para proteger dinheiro, que é aquilo que está no banco. Um dinheiro que não é de ninguém, é do banco em si. Quando você rouba um banco, você está roubando o banco, você não está roubando as pessoas que colocaram dinheiro no banco. Então a esquerda admite a utilização de armas de fogo por seguranças armados para proteger o banco.
o patrimônio do banco. Mas a esquerda não admite a utilização de seguranças armados, armas de fogo, para proteger as crianças. E aí, eles querem dizer que eu não manjo de educação. Meu irmão, você não manja de proteção da vida, você não devia nem abrir a sua boca para falar uma coisa dessas. Se você não consegue reconhecer que a vida é o maior valor que existe no universo, que é um dom dado por nosso Senhor Jesus Cristo, se você não consegue reconhecer que a vida tem que ser protegida, você não merece nem estar aqui. Se você acha que um banco pode ser protegido, mas que uma escola não, que as crianças que estão na escola não, você não merece estar aqui. É bem claro, é bem simples, é bem direto. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Eu estou nessa Câmara dos Deputados desde fevereiro de 2023. Nada foi feito pela segurança nas escolas. Ataque atrás de ataque e nada. Nada, que totalmente silentes. Totalmente silentes. Medidas objetivas, capazes de proteger as crianças, zero. Ah, faz grupo de trabalho, discute PL, adia votação. É só isso que foi feito. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Coloca a mão na consciência. Eu não sei como é que vocês conseguem dormir à noite sabendo que estão prejudicando a vida das crianças no Brasil. Tentam a todo momento retirar projetos que, de fato, representem a segurança das crianças e adolescentes. Todas as vezes que esta comissão ou qualquer outra comissão que tente trazer, de fato, fatos relevantes e projetos relevantes que garantam a segurança de crianças e adolescentes, especialmente em sala de aula, eles vetam, adiam a discussão, pede para retirar de pauta, pede para retirar uma palavra aqui, uma palavra acolá, porque não é bem assim que está escrito. Então, a todo momento, tentam utilizar de todos os artifícios regimentais para protelar a discussão da vida. A todo momento nos acusam da extrema-direita, a extrema-direita isso, a extrema-direita aquilo, mas até hoje, desde que eu cheguei nessa casa, eu tenho ouvido falar que há um grupo de discussão que está trazendo aqui propostas, para trazer propostas viáveis, realmente, essa questão da segurança das crianças, da segurança nas escolas, e nada foi feito até agora de concreto. Nada. Muitos membros dessa comissão moram em condomínios fechados. E estão podendo estar nesse momento aqui trabalhando com a cabeça tranquila, sem preocupar com seus filhos, porque tem segurança armado nesse momento protegendo os nossos filhos. Boa parte da população brasileira não tem esse privilégio. A maior parte da nossa população não tem esse privilégio. A maioria dos pais, dos avós, dos tios que estão agora trabalhando, estão preocupados com a segurança dos seus filhos. Então eu acho que seria muita hipocrisia nós termos todos esses privilégios para a proteção dos nossos filhos e impedir que o resto dos pais e das mães do Brasil tenham. Este projeto obriga a todas as escolas, absolutamente todas, a usarem a segurança armada. E nós vamos, então, chegar a este absurdo com esse projeto de lei. Não se trata só da segurança, se trata da criação de um mecanismo de favorecer as empresas de vigilância privada deste país, usando o dinheiro que deveria ser usado para fortalecer a segurança pública, a polícia militar em todo o país, a polícia civil, os departamentos de perícia técnica, para fortalecer a segurança pública em geral, com novos equipamentos, novos instrumentos, para criar um sistema paralelo, privado, de segurança das escolas públicas do Brasil, criando este duto, sem dúvida nenhuma, do dinheiro público, deputada Alice, para sustentar as empresas de vigilância privada do Brasil. E a gente viu aqui de uma maneira muito clara argumentos de deputados, de colegas deputados da esquerda, que de duas uma, ou flagramente estão despreparados para o debate por não terem lido o relatório, ou deliberadamente estão espalhando fake news. Porque o artigo 3º do relatório deixa muito claro que é possível, por parte das municipalidades, estabelecer parcerias entre secretarias de educação e secretaria de segurança, para que guardas municipais, policiais militares,
ou enfim, qualquer tipo de agente público de segurança possa exercer o trabalho de garantir a segurança das nossas crianças. Então, ou é um despreparo flagrante, lamentável dos deputados da esquerda, ou uma forma deliberada, desonesta de espalhar fake news por aí. Está claro quem quer a segurança dos nossos filhos e filhas nas escolas e quem não a deseja por alguma razão. Ora, senhores, o que nós estamos debatendo aqui hoje é um projeto de lei de escola segura, que dispõe a obrigatoriedade, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, de contarem com o serviço de vigilância patrimonial. Agora, é importante que as fake news da extrema esquerda sejam combatidas quando eles, de forma leviana, querem transformar esse projeto, dizendo que esse projeto é para atender aos interesses de empresas de segurança particular. Não! E por que é leviano? Porque eles sabem ler. Até onde eles sabem ler. Eles têm dificuldade de interpretação de texto. Isso a gente sabe. Mas eles sabem ler. E é só ler o relatório que mostra que tanto as escolas particulares ou públicas podem construir parcerias com as guardas municipais e também com as polícias de cada estado. Não é obrigado a contratar nenhuma empresa particular de segurança pública. E é importante que a gente combata fake news da extrema esquerda, porque eles têm aqui dentro os seus puxadinhos da imprensa. Os seus puxadinhos que daqui a pouco vão dizer sobre a presidência do deputado Nicolas Ferreira que nós estamos aqui trabalhando interesses escusos na área de educação. Na verdade, eles são contra armas, mas andam com seguranças. Eles criticam a polícia, mas na hora que são assaltados pelos seus eleitores, não é? Eles são assaltados pelos próprios eleitores deles. Eles chamam a polícia. Então, está na hora, só para terminar... Para concluir, deputado. Está na hora de nós não termos medo nessa comissão. Vamos garantir a proteção de nossas crianças. O que vai tornar as escolas mais seguras é a gente ter psicólogos para avaliar e trabalhar diretamente com a segurança psicológica dos alunos e não fazer lobby para a empresa armamentista para tirar dinheiro da educação e colocar na segurança privada. Ouvi atentamente todos os argumentos, mas quero deixar claro aqui alguns pontos. Primeiro, com relação orçamentária, eu acredito que 1 bilhão é pouco para poder salvar uma vida, quando nós temos em comparação a proporcionalidade de gastos em outras questões, como, por exemplo, 3,3 bilhões de gastos do presidente Lula com estadias e viagens. Nós temos 16 bilhões para a Lei Rouanet e eu acredito que 1 bilhão para você garantir a segurança nas escolas, principalmente crianças e adolescentes, é um gasto irrisório para um país que não falta dinheiro, mas pelo contrário, usa o dinheiro de forma irresponsável. Com relação à necessidade de vigilância armada, vejamos o comparativo com outras pessoas. Em 4 anos, o STF gastou 80 milhões com segurança armada. O STJ gastará 53 milhões em escolta armada. Deputados, e eu levantei aqui quais deputados usam segurança armada, mas eu não vou falar quem é, para poder não expor ninguém. Mas pesquisem, já gastaram 880 mil com segurança armada. 9,8 milhões gastos em diárias e passagens com seguranças do Lula. TSE prevê gastos de 59 milhões com seguranças na época das eleições. Ou seja, os ministros do STF, os ministros das nossas cortes, podem ter o gasto com segurança pública, mas as nossas escolas não. Então cai por terra essa questão em falar de necessidade de segurança nas escolas. Segundo ponto, eu tenho aqui uma manchete dizendo: vereadoras do PSOL em São Paulo contratam segurança particular após ataques a tiros. Isso cai por terra também, mais uma vez, a falácia de que a arma é usada para violência. A arma é usada para violência contra violentos.
Ela não é usada contra inocentes, a não ser que venha de uma pessoa violenta, um traficante, um bandido. Ou seja, na hora que de fato é necessário usar, os grupos, né, de esquerda se utilizam disso. O projeto foi colocado em votação pelo presidente da comissão, o deputado Nicolas Ferreira, e foi uma disputa acirrada. Mas, no final, o resultado foi de 21 votos contra e 20 a favor. O deputado Paulo Belinski não poupou palavras a afirmar que o sangue dos estudantes está nas mãos da esquerda, que votou contra.